Eu peguei na mão, sabia? Peguei na mão do avô. Um tema aqui sobre a verdade do Criador, como ele é maravilhoso, como ele é bondoso. Ele nos libertou do mal do mundo, né? Através do seu Filho Yahushua, o nosso Salvador. Veio porque ele viu o sofrimento no povo e libertou o povo. Ensinou a verdade e a vida para a gente. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas algo que os judeus de Tessalônica souberam, que a palavra de Deus, do Criador, também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram a multidão. Nos mesmos instantes, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Assim, gente, eles falaram que o judeu era o povo que sofria, entendeu? Além do judeu que sofria, por causa da lei que tinha plantado desde do início lá das coisas lá do Criador, que o Criador deixou o anjo livre, né? Do jeito que ele queria, que o Criador é a liberdade e a vida. Então o judeu tinha consigo a lei de Moisés, a lei dos profetas do Velho Testamento, essa lei aí que mata, a lei da morte, a lei do anjo, para falar a verdade lá com vocês. Então, eles queriam alvoroçar Paulo, né? Para Paulo não levar a verdade, para Paulo não libertar, para Paulo deixar as pessoas perecer na terra. Mas não, mas os romanos adquirem a salvação. Através de Paulo, os romanos adquiriram a salvação. O verdadeiro nome Shaul. Através de Shaul, Paulo, como todos conhecem, Paulo, né? Mas o nome é Shaul. Então, o judeu vinha e alvoroçava ali para não dar um entendimento aos romanos, entendeu? Para os romanos não tem entendimento, para os gregos não tem entendimento, para o povo ali, entendeu? Os líderes, os líderes cangulosos, tudo isso, até hoje estão aí, fazendo tudo ruim na vida das pessoas, enganando o mundo, enganando as pessoas. Mas não tem problema não, eles vão tudo perecer, não adianta ficar de jeito. Todos eles vão perecer, porque o Criador é a libertação, a verdade e a vida. Então, continuando aqui, eles não deixavam a palavra chegar, entendeu? O próprio judeu, que é o povo escravizado pelo anjo, eles é tão burros que eles eram escravizados pelos anjos. Mas o Paulo veio a libertar através do nosso Salvador, Yahushua, verdadeiro nome. Que eu nem quis citar os nomes que estão aqui, entendeu? Porque esses nomes aqui é tudo pagão que está aqui. Mas o verdadeiro que salva, que liberta nós. Porque a verdade você só encontra no verdadeiro. Não na religião, que igual eles pregam, entendeu? Só encontra na verdade. Aqui, continuando aqui. Paulo. O que podemos fazer para ser justo com o Criador é ser justo com o próximo. Com o próximo que nós vemos, a este sim, devemos vê-lo como se veria ao próprio Criador, porque o Criador faz morada em nós humanos. E sendo a morada do nosso Criador, o nosso irmão, nós jamais podemos destruí-lo, assim como está escrito. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Desta forma, se você puder guardar deste trabalho pelo menos duas coisas, que sejam elas: não há uma só passagem na Escritura que diz que o nosso Criador pediu para si uma habitação. E ele, explicitamente, na Escritura diz
que nunca nos pediu que fizesse para ele uma igreja, um templo, um local para habitação. E, junto a isso, ele não aceita nada das nossas mãos. The prophet of God. May God walk with David. It is his custom to walk with Nathan. God looks with favor on your plan to bring the Ark of the Covenant into Jerusalem. Excellent. But as to your intention of building a temple to receive the Ark, he has commanded me to say this to you. Thus speaks the Lord. Should my servant David build me a house to dwell in? For I have not dwelt in a house since the day I brought the Israelites up out of Egypt, even to this day, but have lived in a tent. Have I ever in all these years demanded that a temple be built for me? Now therefore I say to David, I took you from the pasture, from guarding your sheep, to make you shepherd over my people, even over all Israel. Yes, I understand. God sees no need of a temple. Is that it? That is his word. Na Escritura está assim: E disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra do Criador veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Criador: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma eu habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito e até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei você apacentar, dizendo: Porque não me edificais uma casa de cedro? Ou seja, traduzindo em miúdos, o profeta Natã achou que poderia Davi fazer o que quisesse porque o Criador era com ele. Mas naquela mesma noite o Criador disse o contrário para Natã e mandou Natã ir até novamente Davi, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: Poderia meu servo Davi fazer uma casa para que eu more nela? Porque nunca habitei em casa desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. E eu andei nas tendas, nos tabernáculos, andei em todo lugar com os filhos de Israel. Agora, porventura, eu falei alguma palavra a alguma tribo de Israel, pedindo para que fizesse para mim uma casa de cedro? É isso que o Criador está falando. Ele está dizendo que nunca pediu a nenhuma tribo de Israel, que ele colocou Davi como pastor, ele nunca pediu a nenhuma delas que fizesse para ele uma casa de cedro. Se o Criador disse que nunca pediu uma casa de cedro ou uma habitação para ele, como pode alguém dizer que era da vontade dele que se construísse uma casa para sua habitação? Como pode alguém dizer que era da vontade dele que se construísse templos? Até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aprendemos com o sistema religioso que o povo de Israel adorava no templo. Se você for observar bem o que ocorreu de acordo com a narrativa da própria Escritura e o que nós vimos com este DVD, você vai observar que essa é uma grande mentira. Aliás, mais uma das muitas mentiras que nos ensinaram. Porque o templo era algo pessoal de duas das tribos de Israel.
apenas Benjamim e Judá. As 10 tribos, ou seja, a maior parte, quase que a totalidade do povo de Israel que saiu de Abraão, estava em Samaria e adoravam no monte, porque eles eram também considerados como imundos. Assim, quando o sistema religioso, para justificar as suas práticas pagãs de templocentrismo, vem dizer que Israel adorava no templo, na verdade estão mentindo, e mentindo feio, se nós levarmos em conta que Israel não se compunham de 2 tribos, Benjamim e Judá, mas de 12 tribos, todos quantos saíram diretamente de Jacó. Assim, aquela passagem no poço de Jacó nos fala muito mais pelo que está escrito do que pelo que nos ensinaram, como veremos em seguida. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Agora presta atenção. Ela ainda não está vendo de forma espiritual. Ela só está vendo de forma física. Mas o que o Salvador está falando é: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, deste fluirão rios de água viva. A minha obra é esta, que creia em mim. Fazer a obra sua em prol do Criador é crer nele. E quem crer nele tem uma fonte de água viva dentro da pessoa que crê, que jorra para a vida eterna. É crer no Salvador do jeito que ele nos ensina, beber da água que ele nos dá, e não o sistema religioso ou alguém mais. Vamos em frente, porque agora ela, de forma ainda física, pelo menos passou a se interessar pelo assunto e vai pedir dessa água. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. O Salvador está falando de forma espiritual e a mulher não está entendendo. Agora ele inverte a coisa e fala de forma física, mas a mulher entende de forma espiritual. A grande pergunta é: por quê? Antes dessa resposta, tenho outra, um tanto quanto interessante. Os líderes religiosos que te ensinaram errado essa passagem, ensinaram errado porque embarcaram no erro da Bíblia e não consultaram a Escritura. O nosso Salvador está falando para ela agora de forma material e ela entende de forma espiritual. Por quê? Porque a palavra marido, traduzida para marido, que ele utiliza, e eu quero que você pesquise para ver se não é essa a verdade, é a mesma palavra de outros deuses estranhos. E ele fala para essa mulher agora de forma física: vai chamar seu marido. Não tenho marido. Disse bem, porque teve 5, e agora o que tem não é seu marido. E ela responde: agora sim eu sei que você é alguém especial. Agora ela abriu os olhos espirituais. Por quê? Porque ela entendeu o idioma que ela falava. Olha, ele está falando que eu tive 5 deuses diferentes,
que eu adorei a este, aquele outro. Eu adorei tudo enquanto foi Deus pagão, oferecendo sacrifício nos altos. E esse homem está revelando isso. Isso é verdade. Agora, marido, eu tive, mas não é disso que ele está falando, é espiritual. E agora, porque ele falou de coisa que ela entendeu de forma espiritual e seus olhos abriram, agora a pergunta, é claro, dela não é mais no âmbito físico, mas passa a ser no âmbito espiritual. Vamos continuar assistindo e veja se não é isso. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Agora, nós sabemos o que adoramos. Existe um grupo que adora o que não sabe e outro grupo que sabe o que adora. Mas a hora vem, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores, chegou a hora de aparecer um terceiro grupo, os verdadeiros adoradores, não samaritanos e judeus, os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Vamos lá, meu amado. O reino estava dividido desde a época de Jeroboão. De um lado, um grupo que adorava no monte, porque não tinha mais acesso ao templo. Do outro lado, o grupo que adorava no templo. E Salvador disse para aquela mulher, nem no monte e nem no templo, porque são expressões físicas que ocorrem no monte e no templo. Ele está falando, entenda de uma vez por todas, de coisas espirituais. A mulher está entendendo de forma física, e eu pergunto a você está entendendo, ainda de forma física, que deve adorar com expressões humanas, e não em espírito, e assim também, por consequência, em verdade? Se você adorar no monte, é um esforço físico de ir ao monte, é um local para fazer atividades humanas, físicas. Se você adora em espírito e em verdade, você não vai em monte nem a templo nenhum. Porque a verdadeira adoração não é no templo e nem no monte. Quem adora de forma verdadeira, não como aquele povo dividido.